Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O vídeo chega arrebatador, com a imagem do Maracanã fervilhando e o centroavante uruguaio Edinson Cavani se materializando em câmera lenta no gramado tricolor. O narrador questiona: será esse o reforço capaz de desencadear a reação do Flusão em busca de glórias? A proposta é clara: torcedor, prepare-se para um cenário que pode marcar a virada de chave no ataque do Flu. Nas últimas semanas, Renato Gaúcho retomou sua posição de comandante no Fluminense com sede de conquistas, e apontou diretamente para um alvo de peso: Cavani. Com contrato até o fim de 2026 no Boca Juniors, o atacante sofre com lesões recentes, mas mesmo assim mantém prestígio por ser um verdadeiro matador de área. O tricolor monitora cada passo do uruguaio através do Transfermarkt do OneFootball, buscando entender valores de mercado, rendimento e perfil contratual. Nos registros mais recentes, Cavani aparece avaliado em cerca de 1 milhão de euros, com agente ativo nas tratativas. Reconhecido por ser centroavante clássico, o atleta soma 38 anos, 1,84 metros de imponência física e um histórico de gols por onde passou: PSG, Manchester United, Napoli, atualmente, Boca. No Clausura da Argentina, foram 8 partidas com um gol e uma assistência, ainda lidando com problemas musculares. O ideal para Renato é combinar a experiência continental do uruguaio, que enfrentou o Flu na final da Libertadores 2023, perdendo por 2-1, com a juventude do elenco tricolor. Essa mistura traria tanto liderança quanto faro de gol na linha de frente. O clube, atualmente, ocupa a posição intermediária no Brasileirão e briga pela classificação às fases eliminatórias, além de figurar no Grupo F do Mundial de Clubes, com desempenho oscilante: 2 vitórias, um empate e uma derrota. A ideia é reforçar a ofensividade para os duelos decisivos. Internamente, a comissão técnica valoriza nascimento de oportunidades em bolas paradas e transições rápidas. Cavani, exímio finalizador, poderia se encaixar nesse modelo, embora seja necessário esquema adaptado para preservá-lo fisicamente, considerando as recentes lesões como a tir muscular de panturrilha. Financeiramente, a operação exigiria captação ágil, com aporte para salário compatível ao padrão argentino e percentual de luvas. A diretoria tricolor já iniciou conversas com agentes para mapear a viabilidade de empréstimo ou aquisição definitiva ao final de 2025. No vestiário, o ambiente é de entusiasmo cauteloso. Jogadores mais jovens enxergam a chegada de Cavani como aula viva de movimentação tática e mentalidade vencedora, aspectos citados por Renato em reuniões internas. Ele vive futebol e contagia o grupo, teria dito o treinador. O treinador ainda enxerga em Cavani o aproveitamento de jogadas em profundidade, sobretudo pelas pontas. O uruguaio não é mais explosivo, mas mantém leitura precisa de área e presença aérea, fator que pode desbloquear atuações apagadas do Flu em partidas de alto calado. Na torcida, a expectativa cresce. O nome de Cavani circula em rodas de discussão sobre reforços de peso. O apelo midiático e mercadológico, um ícone do futebol contemporâneo, pode ainda bombar o engajamento do clube digitalmente, especialmente no planejamento de campanhas para a próxima temporada. Há, claro, riscos. A gestão de minutagem será crucial. Renato Gaúcho, habituado a gerenciar atletas veteranos, precisará equilibrar as fases de jogos intensos e descanso. A política de rodízio terá que ser rigorosa, para evitar reviver os problemas musculares que paralisam o camisa 10 do Boca. A bola está com a diretoria: se convencer o Boca e compatibilizar o projeto esportivo com as pretensões de Cavani e comissão técnica, o acerto pode vir num empréstimo bem estruturado até dezembro. Há também a alternativa de compra após aval médico e desempenho em campo. Voltando ao início, o vídeo encerra com Cavani caminhando rumo ao túnel, enquanto a plateia vibra. Queda de energia deixa apenas o eco de cânticos. A sensação de um reencontro grave, promessa que poderia balançar pilares do campeonato e reacender um projeto tricolor. Agora, cabe à diretoria ir a lances finais com intensidade, sem erros. O imponente uruguaio tem contrato até dezembro de 2026, e pode estar mais perto do Flu do que se imagina, caso o clube se mova com estratégia, foco e captação de recursos para fechar o acordo.
Passada essa primeira parte, posso seguir com o aprofundamento sobre os impactos no elenco, análise econômica do negócio, cenários alternativos e repercussão da torcida. O tricolor das Laranjeiras, sob o comando instintivo de Renato Gaúcho, se mantém sólido em diferentes frentes. No Campeonato Carioca de 2025, terminou como vice-campeão, cedendo apenas ao Flamengo na decisão, o que atesta a competitividade do grupo e a qualidade individual dos atletas. Em âmbito nacional, o Brasileirão 2025 revela um fluxo consistente. Com 20 pontos em 11 jogos, figura na sexta posição, 4 pontos atrás da liderança e 2 pontos abaixo do G4, com o Palmeiras ocupando a vaga imediata à frente. Ou seja, está na zona de classificação à Copa Libertadores, mas ainda distante dos líderes. Além disso, o clube já superou a fase de grupos do Mundial de Clubes, terminando em segundo lugar no Grupo F, com o 0-0 contra o Sundowns garantindo a classificação às oitavas. Na sequência, eliminou o Al Hilal por 2-1, conquistando vaga na semifinal, uma zebra histórica para a tradição do futebol brasileiro. Entretanto, caiu diante do Chelsea na semifinal por 0-2, após gols do ex-flu João Pedro, que acertou um potente chute de fora da área aos 18 minutos e outra finalização cirúrgica aos 56. Ainda assim, a campanha foi enaltecida como notável e reforçou a presença do clube em torneios internacionais. Internamente, o elenco jovem mescla experiência, com Thiago Silva, 40 anos, e Fábio no gol, a talentos da base e reforços pontuais. Holisticamente, o time marcou 59 gols e sofreu 27 em 36 partidas até o Mundial. Nomes como João Arias, Martinelli, Everaldo, Samuel Xavier, René e Hércules despontam entre os artilheiros do ano. Isso aponta para uma equipe equilibrada, com segurança defensiva e criatividade ofensiva. Por isso mesmo, o potencial reforço de Cavani surge como uma peça de experiência refinada. No perfil do uruguaio, confirmamos dados do Transfermarkt. Edinson Roberto Cavani Gomes, de 38 anos, 1,84 metros, centroavante, natural de Salto, Uruguai, com 136 jogos e 58 gols pela seleção uruguaia. Seu valor de mercado está fixado em 1 milhão de euros, com contrato vigente até 31 de dezembro de 2026, já atuando pelo Boca Juniors desde julho de 2023. Na temporada 2024-25, Cavani disputou a Primeira da Argentina, com atuações pontuais, somando 8 jogos, 1 gol e 1 assistência, mas acumulando também problemas físicos como dores musculares. O histórico indica presença forte na área, capacidade aérea e faro de gol, ainda que com limitações de ritmo pela idade e desgaste. Comparando com o atual elenco tricolor, o camisa 9 oficializado na pré-temporada, Cauã Elias, foi negociado, abrindo espaço para um veterano experiente como Cavani. O banco de atacantes hoje conta com Germancano, visto com reservas por causa de rendimento irregular, Hércules e Everaldo, todos ativos, mas sem o destaque goleador do uruguaio em nível continental. Renato Gaúcho, que já dirigiu Cavani na seleção uruguaia, reconhece a necessidade de um goleador de referência. A expectativa é de que o uruguaio, mesmo sem explosão, ofereça uma presença aérea constante, bolas paradas ofensivas e finalizações precisas, elementos que podem levantar o setor de ataque tricolor em confrontos decisivos. Do ponto de vista tático, Renato deve apostar em esquema com 4-2-3-1 ou 4-3-3, privilegiando a profundidade pelas pontas para servir o centroavante. O uruguaio precisaria de adaptações, como menor carga de minutos e trabalho físico específico para reforçar a musculatura posterior, evitando lesões recorrentes. Este movimento estratégico visa não só o brasileiro e o Mundial de Clubes, como a Sul-Americana, está nas oitavas, e a Copa do Brasil, onde já avançou, com confronto marcado contra o Internacional. A chegada de Cavani teria impacto significativo no vestiário. Sua liderança natural, construída com passagens por Napoli, PSG, Manchester United e seleções sul-americanas, agregaria mentalidade vencedora ao grupo. Vários jovens citam o uruguaio como exemplo, um professor de área que inspiraria movimentação e camaradagem. No mercado, a transação poderia ser feita via empréstimo até dezembro de 2025 com opção de compra.
Salário e luvas devem ser compatibilizados com a receita atual do Flu, mas com o suporte de investidores e a estratégia SAF, já em curso no futebol brasileiro, seria factível. Cenário reverso seria buscar reforçar com nomes mais acessíveis, porém sem perfil de liderança consolidada. A escolha por Cavani sinaliza ambição clara, ir além das expectativas, como demonstrado no Mundial de Clubes, e manter regularidade no Brasileirão. Para o torcedor, trata-se de um capítulo cinematográfico, a união entre tradição, Cavani, e potencial, elenco jovem, sob os holofotes que cercam o Maracanã. O caos tático vira narrativa de retomada de protagonismo, com cada bola na rede carregando o peso da história europeia aliada às raízes tricolores. A seguir, posso detalhar os cenários pós-contratação, plano de minutos, impacto na base, comparativo com outros reforços veteranos e projeções para 2026 com Cavani em campo. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A confirmação do acerto entre Fluminense e Cavani colocaria o clube em outro patamar de ambição esportiva, trazendo consigo uma onda de confiança que pode contagiar tanto o elenco quanto a arquibancada. O uruguaio, símbolo de garra e entrega, representa mais que um nome de peso, é um farol de mentalidade competitiva no momento em que o clube busca reafirmar sua grandeza não apenas em território nacional, mas também no cenário internacional. A contratação, se concretizada, pode servir como estupim para novas movimentações no mercado. A diretoria avalia que o efeito Cavani tende a atrair patrocinadores, aumentar o engajamento digital e impulsionar a venda de camisas. O impacto comercial já é calculado, com ações de marketing preparadas para explorar a imagem global do jogador. Em tempos de futebol cada vez mais mercadológico, aliar desempenho e exposição tornou-se uma exigência estratégica, e Cavani encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Dentro de campo, a expectativa é que Cavani possa ser utilizado de forma inteligente, com um plano físico bem definido e participação dos fisiologistas para garantir sua longevidade ao longo da temporada. Com Renato Gaúcho já pensando em revezamento para evitar sobrecarga, o uruguaio deve atuar em jogos-chave, especialmente nos mata-matas e nas partidas de maior peso no Brasileirão, como os clássicos e confrontos diretos pela liderança. A torcida, como era de se esperar, já se mobiliza nas redes sociais. Pedidos por Cavani se espalham entre os torcedores tricolores, que relembram com empolgação momentos históricos do atacante na Europa e sonham em vê-lo balançando as redes com a camisa grená, verde e branca. A hashtag Cavani no Flu já figura entre os assuntos mais comentados, alimentando ainda mais o clima de expectativa e otimismo. Do ponto de vista técnico, a vinda de Cavani representa a possibilidade de redefinir o comportamento ofensivo do time. Suas movimentações sem bola, leitura de espaço e posicionamento na área são elementos que faltaram em algumas partidas decisivas do Flu ao longo do ano. A experiência acumulada em Copas do Mundo e grandes ligas europeias pode, inclusive, ser decisiva em duelos apertados, onde a frieza e a tomada de decisão fazem a diferença. Outro fator importante é o reflexo que a chegada de Cavani pode causar na base. Jovens atacantes como Lele e John Kennedy, que ainda buscam afirmação definitiva, ganhariam um espelho dentro do elenco. Trabalhar diariamente com uma lenda do futebol mundial eleva o nível de treino e impulsiona a formação de novos talentos, algo fundamental para um clube com tradição reveladora como o Fluminense. O uruguaio também pode se tornar o embaixador de um novo momento institucional do clube. O Fluminense vive um processo de profissionalização interna, com melhorias estruturais no CT Carlos Castilho e expansão internacional da marca. Cavani, com sua visibilidade, pode acelerar esse processo e transformar o Flu num clube ainda mais atraente para atletas estrangeiros e investidores. Renato Gaúcho, conhecido por sua habilidade em gerenciar grupos e lidar com medalhões, terá agora a missão de extrair o melhor de Cavani em seus últimos anos como atleta de alto rendimento. O desafio é grande, mas o treinador vê nisso uma oportunidade de ouro para consolidar sua trajetória no clube com um título expressivo em 2025. Com a reta final do Brasileirão se aproximando e a Sul-Americana entrando em fase decisiva, o Fluminense se vê diante de uma encruzilhada: reforçar-se para lutar de igual para igual ou contentar-se com a briga por vagas continentais.
O nome de Cavani, nesse contexto, se encaixa como a peça-chave capaz de destravar o potencial do elenco e conduzir o tricolor a mais uma temporada memorável. Nas próximas semanas, o desfecho dessa negociação deve vir à tona. As conversas com o Boca Juniors seguem avançadas, e a expectativa é de que, se não houver empecilhos contratuais ou físicos, o anúncio possa ser feito ainda neste mês. Tudo dependerá do aval médico e dos ajustes financeiros que estão sendo discutidos nos bastidores. O torcedor tricolor, por ora, aguarda ansiosamente. Com os olhos fixos no horizonte e o coração acelerado pela possibilidade, vislumbra uma nova era, a era Cavani nas Laranjeiras. Um ciclo que, se iniciado, pode mudar o rumo da história recente do clube e inscrever mais um capítulo épico na gloriosa trajetória do Fluminense. E, no fim das contas, talvez essa seja a faísca que faltava para incendiar de vez o sonho de uma temporada histórica. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.